Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Negócios em Debate aqui pela TV Inova SC. E, aliás, hoje a gente vai trazer, claro, como sempre, né, um assunto muito importante para você, empreendedor, que quer levar, por exemplo, o seu projeto, a sua ideia, a sua empresa para outros mercados, né? Quem sabe, por exemplo, o mercado internacional. Você já pensou em internacionalizar o seu negócio? Pensa, às vezes, que pode ser muito difícil, muito burocrático. Isso não foi feito para mim, a minha empresa é pequena ainda demais. Mas você pode estar enganado. E a gente vai mostrar para você como pode ser, não digo fácil, mas pode ser muito possível você alcançar um novo mercado junto, claro, com a força que tem o Sebrae, aqui em Santa Catarina. Então a gente vai bater um papo muito descontraído agora com quem entende desse assunto e vai mostrar para você de casa, para você empreendedor, como então você pode chegar nisso. A gente está aqui com o Felipe Galotti, que é o gerente de internacionalização do Sebrae. Obrigado, Galotti, mais uma vez aqui pela presença. Obrigado eu mais uma vez, Alexandre. Maravilha. E a gente tem um convidado aqui muito especial também, que é o Thiago Reitz, empresário, né, Thiago? Você que é diretor comercial da Fader Trade Company, que é uma empresa que justamente faz importação e exportação. É isso? Exatamente. Seja muito bem-vindo aqui muito também. Muito obrigado, Alexandre, pelo Maravilha. convite, Galotti. Obrigado. E hoje aqui eu acho que você vai ter muita informação para você realmente conseguir alcançar esse desejo que é de muitos empreendedores, né, de conquistar o mercado lá fora. Primeiro eu gostaria de perguntar para você, Galotti, e eu acho que é uma pergunta que muita gente de casa agora pode estar se fazendo também. É difícil? É algo assim que precisa se pensar? Ou como é que eu posso identificar que a minha empresa está pronta para ganhar esse mercado internacional? Tem algum sinal, por exemplo? Então, acho que o pronta, né, é uma fala difícil porque sempre tem algo a se fazer. Certo. Sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a ajustar, a adequar. Isso depende do mercado que você está olhando, das adequações que vão ser solicitadas para você entrar nesse mercado e quebrar essas barreiras. Agora, o mais importante, né, principalmente quando a gente fala de internacionalização, com essa defesa do conceito de que é algo, de transformar algo internacional, de aumentar a competitividade, do primeiro momento que o empresário abre o seu negócio, que ele começa a estruturar a sua estratégia, né, de atuação, ele olhar para o mercado internacional faz sentido e, como eu sempre repito, incansavelmente, que talvez não seja se preparar para entrar num novo mercado. Pode ser única e exclusivamente para se defender no seu mercado. Né? O Brasil é um país que tem crescido, né, a atenção pelo tamanho, pela diversidade. Então, as empresas internacionais também estão vindo para cá. Sim. E aí o nosso trabalho hoje, e principalmente com esses parceiros estratégicos, como é o caso da Fader, é trazer esse aumento de competitividade. E por uma consequência, Alexandre, a exportação, que no final das contas é o que o empresário quer, ele quer vender, né? A exportação é o mais próximo disso, ela vira uma consequência de um processo bem desenhado. E aí, que não é só nessa hora de você querer internacionalizar, vem bem antes. Exatamente. Vem, assim, o Thiago é um profissional da área que já pelo segundo ano consecutivo, ele dentro do nosso programa, do Go to Market, que é o nosso programa de internacionalização, ele vem fazendo uma fala sobre planejamento estratégico. A gente tem um cuidado no programa, cada ano que a gente altera, né, o ciclo, de trocar o palestrante, de trocar o tema, para que o empresário que decida fazer o programa pela uma segunda vez, ele também entenda que eu vou escutar um mesmo tema, um tema similar, mas com outra ótica. O caso do Thiago, ele é um palestrante que a gente manteve porque ele fala especificamente sobre planejamento estratégico com a visão internacional. Opa. E isso é algo que qualquer empresa que estiver iniciando esse ciclo, nesse momento, né, seja uma empresa recém-criada ou uma empresa que já esteja na sua atuação, revisitar, né, Thiago, o planejamento estratégico do teu negócio e olhar isso com essa visão internacional, né, olhar esses pontos que são importantes, alguns indicadores que são necessários a gente olhar, isso faz sentido. E aí a gente traz sempre o Thiago como um dos palestrantes do programa,
E é bem no começo, o Thiago ele é o primeiro ou o segundo palestrante, porque é o início do processo, né? Sim. O programa a gente entrega para o empresário contando uma historinha, né? Ele tem um storytelling do primeiro conteúdo ao último. Sim. E a gente começa com o básico da internacionalização e passa pelo planejamento estratégico, ou seja, o porquê me internacionalizar, qual é o motivo, né? E é possível, não é possível, o que eu vou enfrentar nesse processo. E aí depois a gente mostra para o empresário que vamos planejar. Sem planejamento, né? É que nem um voo sem planejamento. Sim, sem a carta ali de voo. Exato. Né? Você não Entendi. sabe para onde você vai, nem de onde você está saindo. Você tem tudo a se perder nesse processo. Então vamos agora com o Thiago, que eu acho que o Thiago tem muita experiência nisso, né, Thiago? Você está trabalhando aí diretamente com o Sebrae. Agora, como ele estava dizendo, né? Por que se internacionalizar? Vamos falar para o pessoal de casa, por que ele deve buscar isso? Vamos lá, a gente sempre fala, né, Felipe, em todas as palestras e conversas com os empresários, a gente entende que a internacionalização hoje ela já não é mais uma opção. Ela é uma necessidade nos dias atuais. Opa. Se as empresas hoje não pensarem em se internacionalizar, ela está fadada a acabar. Né? O internacional ela tem que ser algo adicional ao que a empresa já está fazendo. Né? O canal exportação, nesse caso em específico exportação, ela tem que somar com o que a empresa já vem fazendo. Né? Vai ser Isso um braço a mais. Vai ser um braço a mais, vai ser um canal a mais. Assim como as empresas elas pensam em investir no varejo, ou se ela já é do varejo, vai investir no atacado, ou vai investir em outro canal que é o e-commerce, né? Ela tem que pensar no mercado externo também. Né? E aí a gente fala que um bom planejamento ele é a alma do negócio. Porque eu vou entender os meus pontos fortes e fracos, as minhas oportunidades que eu vou ter no mercado externo, eu vou colocar num plano de execução e eu vou executar ela da melhor maneira possível para eu chegar no meu objetivo. Né? E a gente entende que o internacional ele requer uma atenção maior inicialmente, porque é algo que as empresas não estão fazendo, é algo diferente do que elas estão fazendo. E aí ela requer um planejamento e uma atenção especial para ela conseguir ter o êxito final. E vale, o pessoal deve estar se perguntando também, mas isso vale para o meu mercado de serviço, de produto, para qualquer setor? Para qualquer setor. Qualquer setor. Qualquer setor. A gente tem exemplos, né, Galotti, dentro do programa Go-to-Market, tanto de empresas de serviço quanto empresas de produto mesmo. Produtos mesmo. E aí a gente entende que o planejamento é o mesmo. A forma de atuação é diferente. Mas para eu ter essa forma de atuação, né, com resultado, eu preciso planejar. E como eu estava perguntando ali para o Galotti, qual que você acha, por exemplo, que é o ponto ideal para uma empresa se internacionalizar? Qual que seria esse ponto que você identificaria? Assim, se é que tem um, né? A gente entende que o momento é adequado. Certo. Agora, a pandemia, ela nos ensinou muitas coisas, né? E eu sempre digo que a gente apertou um botão de 10 vezes. Acelerou demais. Muito. Entendi. Projetos que estavam engavetados, que as empresas iam pensar em colocar no mercado lá para 2025, 2026, até um pouco mais além, tiveram que, de alguma maneira, conseguir executar isso dentro de uma pandemia, para a sobrevivência do negócio. E o internacional foi um deles. Né? Não colocar os ovos no mesmo saco, no mesmo local e diversificar. Então a gente sempre fala que a diversificação de canal é muito importante para as empresas sobreviverem. Agora, essa preparação, né, Galotti? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais especificamente para o empreendedor de casa, saber exatamente que preparação é essa, mas buscar essa preparação, buscar as ferramentas. O Sebrae também tem essas ferramentas, quer dizer, troca essa experiência toda. O empreendedor ele precisa ter essa visão também de que ele precisa buscar isso. É importante o empresário entender que o Sebrae ele é um facilitador. Sim. Né? Nós temos essa função de aproximar o empresário do consultor, o empresário da capacitação, o empresário da consultoria, né? E assim a gente tem programas como o Go-to-Market, né? Entre outras iniciativas que nós temos. A gente tem serviços de consultoria, como é o Sebrae Tech, como são as nossas consultorias especializadas. E aí a gente está numa constante
busca de profissionais capacitados. Né? A Fader, quando eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com eles, foi logo que eu entrei no Sebrae. Existe uma feira em Brusque chamada Pronegócio, que é do setor têxtil, e eles têm uma expertise muito grande nesse setor. E a rodada internacional da Pronegócio, que é organizada pela AMP de Brusque, a Fader tinha essa responsabilidade de preparar o empresário, trazer o importador, fazer os matchmakings da operação. E eu lembro que eu fui conhecer o evento, porque tinha, né, chego para mim esse relato, tem uma rodada internacional. Eu tive a alegria de conhecer o seu Oscar, que é um dos sócios, né, que tem um histórico imenso aí nessa área internacional. E eu vi ele literalmente lidando com o empresário, solucionando um problema ali no momento, e eu disse, olha, prazer, eu sou o Galotti, tenho uma gerência na área internacional no Sebrae e eu preciso de bons consultores, de boas empresas. Foi quando ele, né, fez a ponte, triangulou essa conexão entre eu, a Sheila e o Thiago, e literalmente eu sentei com a Sheila e o Thiago e falei, olha, nosso desenho de entrega é esse. A gente quer sensibilizar o maior número de empresários, a gente quer literalmente fazer com que o estado de Santa Catarina seja cada vez mais conhecido como um estado global, um estado que o empresário está preparado. Eu preciso de bons consultores. E a gente tem isso dentro do Sebrae, de diariamente, semanalmente, mensalmente, buscar dentro dessa nossa base de credenciados, de consultores credenciados, novos consultores. Né? A gente está com o edital sempre aberto para que outras empresas se credenciem. E, lógico, né, existem as empresas que acessam nossos editais, se credenciam e compram a briga conosco. Né? A Fader é uma empresa como essa. A Fader, a gente tem dentro de um leque aí de aproximadamente 2.000 empresários, 3.000 empresários que a gente já conversou desde o primeiro ciclo do programa. Setor têxtil, cervejeiro, metal mecânico, plástico, tecnologia em algum momento. Os mais variados. Alimento e bebida, que a gente senta com o empresário e o empresário diz, olha, eu estou tendo uma demanda para mandar o meu produto para o Chile, para o Equador, para os Estados Unidos. E aí a gente faz essa aproximação, né? E essa aproximação é esse diagnóstico que o profissional faz. Né? O Sebrae, ele não é um especialista em comércio exterior. Sim. Ele tem um profissional que atua na área, que tem uma gerência e que entrega conteúdos para mostrar que isso é possível. Mas o meu trabalho como atuante dentro dessa gerência é trazer esses profissionais que estão no mercado e colocar isso à disposição do empresário. Então, se o empresário olhar para o Sebrae como um facilitador, ele literalmente vai entender, poxa, eu tenho uma dúvida, aonde eu vou recorrer a isso? E o internacionalização, ele faz com que o empresário sempre puxe um pouco, quero exportar, vou ligar para ele, quero importar, vou ligar para eles. Mas não é só isso. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala de olhar toda uma estrutura da empresa. Parte administrativa, saúde financeira, né? Como que está isso? Não adianta eu olhar para o empresário e provocá-lo a entrar num novo mercado se a saúde financeira da empresa dele está comprometida. Sim. E aí entra o Sebrae com uma capacitação dentro dessa área para, vamos estruturar esse teu processo, vamos entender aonde que está o teu gargalo, aonde que está a problemática. Às vezes é uma melhoria de produção, às vezes é uma redução de custo, às vezes é uma questão tributária. Aí os fatores e as possibilidades são imensas. Mas cabe a gente sempre deixar esse leque de profissionais ao nosso redor com bons profissionais. E lembrando sempre, né, como que a gente sabe quem são os bons profissionais? Cada empresário que consome de uma consultoria do Sebrae, ao final dessa consultoria, ele emite um relatório ele é feito pelo prestador de serviço, apresentado ao empresário, e o empresário assina esse documento dizendo, concordo, fez sentido, funcionou. Então, isso faz com que a gente mantenha sempre o nível do consultor com uma régua muito alta. Porque ele sabe que se ele estiver fazendo algo de errado, o empresário tem o direito a criticá-lo ou dar esse feedback. Fazendo uma analogia, é a uberização, né, do processo.
Você pega o Uber, depois você diz se o motorista foi educado, se foi gentil, se o carro estava bom. A mesma coisa acontece com o consultor. Entendi. Ele me atendeu bem, ele foi solícito, ele me entregou o que ele me prometeu. Sim. Entrei numa consultoria de planejamento estratégico internacional. Saí com um planejamento estratégico internacional que está fazendo a diferença na minha empresa. Opa, contratamos isso, recebemos isso. Faz sentido. E às vezes acontece do empresário, não, me prometeram A, B, C, só me entregaram A e B. Entendi. E aí entra o Sebrae na nossa busca contínua de dizer, olha, faltou, onde que está o problema, e o consultor que não segue essa régua, ele pode vir a ser descredenciado, inclusive. Olha que é a só. segurança que o empresário tem, que o que nós estamos entregando são bons parceiros. Entendi. Bom, agora depois que o empresário, por exemplo, teve essa consultoria, arrumou a casa, percebeu que as contas estão em dia, que a situação financeira da sua empresa está ok. Qual é esse primeiro passo, então? Aí o Thiago vai começar a explicar para a gente qual é esse primeiro passo em direção à internacionalização, mas só daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando a gente voltar aqui com o nosso Negócios em Debate. Não sai daí, a gente volta já já. De volta hoje no nosso Negócios em Debate aqui na TV Inova SC, falando de internacionalização. Como é que você, empreendedor, pode chegar lá fora seguro, né, confiante de que realmente o seu produto ou o seu serviço vai ser realmente bem acolhido lá fora e se você está preparado para isso? Porque às vezes você pode não estar se sentindo preparado, né? Como a gente falou agora há pouco no bloco anterior, a empresa precisa estar ciente, né? E a gente está aqui com os nossos dois debatedores, né, nessa área, o nosso querido Felipe Galotti, gerente de internacionalização aqui do Sebrae, e o nosso convidado também, empresário Thiago Reiters, que é diretor comercial da Fader, né? Que é uma trade company, e agora há pouco a gente estava falando um pouquinho dessa preparação, o empresário precisa saber, entender como é que está a situação da sua empresa. Agora, na tua opinião, Thiago, como é que é esse caminho inicial, esse primeiro passo do empreendedor rumo a esse negócio lá fora? De que forma ele pode pensar assim, realmente eu estou pronto para isso? Certo. Acho que dentro do planejamento estratégico, né, a gente entra para entender todos esses pontos importantes para a empresa se preparar para o internacional. A gente entra com o empresário para entender aonde ele quer chegar, onde que o produto dele pode chegar. Então entra um estudo de viabilidade para entender quais caminhos a gente vai seguir, ou o que o empresário vai seguir. A gente sempre fala que são mercados, né? Mercados, ou tu parte para as cabeças, ou tu come pelas beiradas. Partir pelas cabeças, tu ir para mercados mais desenvolvidos, né? Que tem um mercado mais pujante de produtos, etc. Só que a concorrência é muito grande, o risco é muito alto, né? O investimento é muito alto. Tem que ter esse risco calculado também. Tem que ter esse risco. E dentro do planejamento, ele deve já analisar esse risco, né? E quando a gente fala de comer pelas beiradas, é entendendo os mercados perto, né, que são os nossos vizinhos. Se esses mercados são interessantes para o meu produto, eu ganho uma experiência e depois eu escalo para mercados mais desenvolvidos. Tem né? um exemplo agora, só para ficar mais concreto, por exemplo, a gente estava conversando aqui nos bastidores que você já orientou também, por exemplo, uma cervejaria daqui de Santa Catarina. Exatamente. E que não foi necessariamente para um país lá, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, mas foi aqui. Foi aqui na América do Sul. Até dentro do programa, do setorial do programa, que é do setorial de cervejas artesanais. Opa! Eles entraram, né, dentro do programa, se capacitaram, e aí a gente realizou, né, uma rodada de negócio, e dentro dessa rodada de negócio tiveram um grande varejista aqui do país, do Chile, que começaram a importar algumas cervejas para o Chile. Então foi, para esses empresários, né, foi um passo enorme, porque eles entenderam a dinâmica. Né? A negociação ela se estendeu por 7, 8 meses, porque além da rodada de negócio, aí teve trocas, a negociação em si, envio de amostras, a licença para importar essas cervejas lá no Chile, no caso, adequações de rotulagem. Então, depois disso, a gente conseguiu ter o primeiro pedido
que saiu faz mês passado. Há pouco tempo agora. Foi pouco tempo. Agora, aliás, Galotti, quando ele está falando disso, quer dizer, às vezes tem 7, 8 meses. O empreendedor ele precisa estar preparado também para suportar, às vezes, essa ansiedade também. Pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como é que eu preciso adequar o meu produto? É mais ou menos isso. O caminho da internacionalização não pode ser... Não pode ficar compreendido por empresário. A gente fala, né? Fez a rodada, negociou, adequou, exportou. São 7 meses. Né? Isso é uma consequência do ciclo de 2021, que agora em 2022 está se concretizando. De um grupo de 12 cervejarias, nós temos 2 que conseguiram bater essa etapa, mas nós temos ainda as 10 que não fizeram isso, mas que estão nesse processo. Né? Tirando uma licença, adequando uma embalagem. Lógico, a velocidade de cada um é diferente. O importador também tem a sua velocidade. Eu me interessei mais por essas 2, mas essas outras também estão no meu escopo. E por isso que o programa ele não é um programa intenso. Quando nós desenvolvemos o Go-to-Market, para mim estava muito claro, eu não posso fazer algo intenso. Pegar um empresário, escrever ele num programa e passar 3 meses com ele falando sobre internacionalização. Primeiro, o empresário não tem tempo. Né? O micro e pequeno empreendedor, o cliente do Sebrae, na grande maioria, ele joga nas 11. Né? Ele não tem tudo, né? Ele não tem o setor internacional, ele não tem o RH, ele não tem o comercial. Às vezes ele é o comercial, ele é o RH e ele é o internacional. E às vezes sem um domínio de uma língua e sem entender as necessidades. Então, quando a gente desenvolveu o Go-to-Market, foi bem nítido para a gente que vamos fazer um programa extenso. Primeiro, porque a gente está mostrando para esse empresário que é um processo. E mostrando que a gente tem esse 1 ano para fazer esses ajustes. Nós começamos em 2021 com as cervejarias, a gente deu inúmeros benefícios e entramos na linha da preparação para a rodada. Entra a FADER, precificação, planejamento estratégico, para entender literalmente que ponto que o empresário está. Os custos lá de fora também, né? Principalmente. Toda a operação como um todo. Apresenta isso para o empresário. Isso é a realidade de um processo. Aí entra também a FADER dentro desse processo, prospectando pelo relacionamento que já tem, ou às vezes não tem, mas existe a demanda, importadores. No meio da pandemia, nós tivemos que falar com importadores de diversos países, sem poder viajar, às vezes só podendo mandar uma amostra. Como que eu faço isso? Não posso trazer ele aqui, porque não tenha dúvida que você pegar o importador, botar ele no avião, trazer ele dentro de 8, 10 cervejarias, talvez até a efetividade da venda seria maior, porque você vive a experiência. Claro. Não tinha isso. E a FADER teve uma ideia brilhante, que ela chamou um beer sommelier parceiro deles, fez vários vídeos de cada um dos rótulos, né, Tiago? Esse beer sommelier fazendo uma degustação literalmente guiada, mandou as amostras e os compradores nos seus países de origem receberam um QR Code dizendo: leia o QR Code, siga as instruções. Sensacional. Sim. E aí é o Doug, né, que é um parceiraço Isso. que a FADER, que nos aproximou, inclusive, literalmente dizendo: essa cerveja é de tal empresa, de tal região do estado, produzida assim, com tal ingrediente, com tanto tempo de... Daí a parte da receita. Claro. E você, ao tomar, vai sentir gosto disso, daquilo. E o comprador do outro lado, ele está absorvendo aquilo e está tendo essa... Né? Exatamente. A sensibilidade, o paladar tem isso, né? Você aguça isso. Isso, com certeza, fez uma efetividade. Eles viram, poxa, tem qualidade. Com certeza. E aí... tendo o interesse de um lado e a preparação do outro, o negócio acontece. Entendi. Tiago, você acha que é preciso, existe essa necessidade, às vezes, de você, o seu empreendedor, montar, por exemplo, um time de internacionalização dentro da sua empresa, ou uma pessoa, 2 pessoas, quer dizer, montar o seu departamento de internacionalização depois que a coisa começou e deu certo? Assim, até a gente conversando nos bastidores, a gente vem conversando. E até complementando o que o Felipe aqui comentou, muitos desses empresários, eles acabam atuando em todas as frentes. Sim. Que, por um lado, é importante, mas, por outro lado, deixa, né, de dar atenção somente num canal, que, nesse caso, precisa de uma atenção especial.
Então, principalmente o programa Go-to-Market, ele leva esse ambiente internacional para todo o empresariado, né, o tomador de decisão, né, e também, muitas vezes, a equipe dele. Então, ele entende qual é a dinâmica de eu poder atuar dentro do mercado internacional. É natural que a equipe ela seja montada, uma equipe especializada, ela seja montada depois que a empresa ela começa a atuar de uma certa maneira. Porque esses empresários, ou a maioria dos empresários, não querem investir, né, não sabendo qual seria o resultado ou quando teria esse resultado. E aí é onde que entra uma parceria com o Sebrae, onde que a empresa que não tem uma estrutura montada para isso, mas a gente consegue viabilizar, que é o mais difícil, que é o quê? É trazer compradores internacionais, depois dele já ter passado de todo um roteiro para ele entender o que ele precisa fazer para chegar nessa rodada de negócio e poder vender. Perfeito. A gente dá exemplo nessas cervejarias, foi esse roteiro. Elas eram crus internacionalmente falando, passaram pelo programa com conhecimento, fomos para uma rodada, né, depois de um estudo, etc., fizemos a tabela de preço, etc., e foi onde que conseguiram, de fato, algumas cervejarias fazer o internacional. Agora, depois que a empresa ela tomar gosto, ter uma recorrência de compra e até mesmo ampliar o leque de oportunidades para outros países, ou até mesmo naquele país, o empresário vai entender que, montando uma estrutura interna voltada para isso, a tendência é, de fato, que consiga resultados um pouco mais volumosos. Claro. E aí, a gente sempre fala que não é só montar que eu vou deixar as outras oportunidades. Não. Nós, como FAD ou até o Sebrae, é importante o empresário entender que, além de eu montar uma equipe especializada, eu também tenho que ter os meus parceiros para poder potencializar essa operação. Sim, porque o mundo é muito grande. Né? E aí, eu não consigo atender... eu já não consigo atender no mercado nacional. Então, eu preciso de parceiros para me ajudar a poder potencializar minhas vendas lá fora. Sem dúvida. Às vezes o empreendedor ele fica também afoito, né? Quer dizer, tem muita oportunidade lá fora, mas calma, eu preciso dar um passo de cada vez. Né? E aí, quando você está realmente preparado, é que você consegue dar esse... E entender que em todo o processo, existem algumas coisas que você consegue fazer no dia a dia e tem algumas coisas que você precisa do profissional capacitado. Né? Se você tem uma doença, se você tem um problema, você vai procurar um médico. O médico vai lhe receitar o remédio. E na área internacional, você pode botar uma pessoa dentro da empresa para cuidar do atendimento a esse importador? Sim. Uma pessoa no comercial para gerar invoice e o pedido e mandar para o importador? Sim. Mas na hora que efetivar a compra, você vai precisar de uma empresa de logística internacional, você vai precisar de um despachante aduaneiro. Né? E aí, esses serviços... Tem empresas hoje que tem a equipe de logística e a equipe de despacho, mas aí ela está num outro patamar. O volume justifica. Né? Eu tenho 30, 40, 50, 100 processos no mês, trago isso in-house e trato isso como uma unidade da minha empresa. Eu estou fazendo 2, 3, 10, 20, 100, mas com valores nem tão altos. Por que eu não terceirizo e deixo na mão de quem sabe? Né? Então, você tem que ter esse entendimento, não adianta querer fazer de tudo. É diferente você ser o comercial, o RH e o dono da empresa, mas é diferente quando você entra em partes técnicas. Né? Tem coisas, mesmo você sendo o RH, quem entrevista e contrata, você contrata um contador para fazer toda a parte legal. Sem dúvida. Mesmo você atuando na área internacional, você contrata um prestador de serviço para fazer essa intermediação, para checar um documento, para qualquer necessidade técnica, você precisa do técnico. Né? Você pode entender um pouco de lei, mas na hora que você vai para uma ação judicial, você chama o advogado. Claro. Você, olha, me defende, me dê o caminho. Que ele é o especialista para isso. Exatamente. Essa eu acho que é o mais importante de lembrar o empresário. Entendi. Tiago, agora fazendo uma avaliação geral do Go-to-Market, do Sebrae, como é que você percebeu, por exemplo, o andamento, né, o desenvolvimento dos empresários, desses empreendedores que passaram pelo programa e que realmente conseguiram alcançar esse mercado internacional? A visão que eles têm depois disso?
Como é que é? A gente vê uma evolução muito grande, porque o empresário ele vê o internacional como algo muito distante, Sim. muito difícil. Ele quer chegar naquele mercado, ele quer se internacionalizar, ele quer exportar, ele quer importar, mas muitas vezes ele não tem o conhecimento necessário. E também, muitas vezes, ele pode ter passado, né, no passado, ter feito alguma ação internacional que não surtiu efeito. E aí ele... Se amedrontou. Opa, não. Recuou. É melhor eu, né, não entrar, vou potencializar minha operação no mercado do Brasil nacional, porque eu tenho um mercado a ganhar aqui. Principalmente o micro e pequeno empresário, ele tem um mercado para explorar muito grande nacionalmente. Sim. Né? A gente sempre fala que o Brasil tem vários Brasis dentro de um país só, que é aqui, que tem suas particularidades também. E aí, por que a empresa vai querer ir para o internacional se ele tem vários outros mercados dentro do Brasil? Que muitas vezes é muito mais fácil eu escalonar o meu negócio aqui dentro. Mas ele tem que entender que o mercado internacional ele é uma soma do que ele já vem fazendo e desenvolvendo no mercado internacional. Claro. E quando a gente fala de internacionalização, não é só a empresa que quer vender. Ela tem que entender um todo. Muitas vezes a empresa, nesse momento, ela não quer exportar. Mas ela entende que ela importando, ela vai ter um benefício, né? E vai ganhar uma competitividade maior no produto dela no mercado mãe, que é o mercado nacional. Ou ela conseguir, né, buscar lá fora alguma tecnologia diferente, da qual o principal concorrente deles não tem, e assim por diante. Então, as empresas têm que entender que internacionalização não é só eu querer vender, mas eu tenho uma série de atividades que eu consigo agregar dentro da minha empresa para ganhar posicionamento, para ganhar valor agregado para a minha empresa. E o programa, ele traz isso. Ele leva para o empresário que, empresário, não é o bicho de 7 cabeças. Vem aqui que o Sebrae ele pode fornecer todo o conhecimento necessário. Sim. Então, é só vocês se prepararem para vocês conseguirem atuar no mercado internacional. Perfeito. Aliás, como o Thiago falou, né, Galotti, que antes aqui no início do programa, ele falou já que não é só uma opção, não é mais uma opção, né? Quer dizer, o empresário já tem que ter essa mente aberta hoje, o empreendedor, mesmo o pequeno, né? Que ele tem essa possibilidade, esse potencial, quer dizer, criar esse potencial porque existem as oportunidades lá fora, né? Eu sou suspeito a falar porque numa das palestras do Thiago, ele iniciou a palestra com essa frase. Dizendo que não é opção. Internacionalização não é mais uma opção, é uma obrigação do empresário. Sensacional. E desde o primeiro dia que ele falou isso, eu em todos os lugares que eu tenho ido, converso com os empresários, seja dando uma entrevista, até na outra oportunidade que eu tive aqui no canal, na TV, eu falei essa frase e eu sempre digo, eu estou me apropriando da fala de um palestrante nosso. Ele é o palestrante. Eu tive Jaraguá, Rio do Sul, fui fazer uma fala num podcast. E aí eu falei, vou me apropriar da fala de um colega, de um palestrante. Internacionalização não é mais uma opção, ela é uma obrigação. E aí, por que faz sentido essa fala dele? Pela preparação do empresário. E aí volto naquela premissa, que não seja com o objetivo de exportar, mas que seja com o objetivo de se proteger. Literalmente, organizar a tua estrutura, estar preparado, reduzir custo. Temos casos de empresas que identificaram que estavam comprando a matéria-prima através de uma importadora e que isso aumentava o custo dela. Estavam exportando de uma maneira equivocada. N situações. E quando a gente puxa o profissional, encosta e mostra para esse empresário que isso é um processo de internacionalização, rever os pontos dessa operação, ajustá-los, e ele começa a entender, reduzir 2%, reduzir 10%, reduzir 35% do meu custo, automaticamente aumentei meu ganho. Olha. Então, mês a mês ele vai vendo essa melhoria, porque todo o processo de consultoria e de capacitação que se aplica numa empresa, ele, na grande maioria, gera o resultado médio a longo prazo no faturamento dessa empresa. Então, ele vai ter essa percepção. Ele literalmente vai entender que fiz um planejamento estratégico. Será que isso vai mudar a minha vida? Muda. Precifiquei o meu produto.
você precificar o produto, fazer uma tabela de preço em moeda internacional, às vezes vai ficar nítido para você. Se todo mundo comercializa uma cerveja, né, a $4 e a minha tabela de preço diz que a minha cerveja é R$6,50, primeira resposta respondida, tem algo errado. Sim. Né? Porque a tabela de preço é feita sobre o teu processo de produção, Claro. custo. Então, quando a Fader entra nesse processo de identificar, ela literalmente está dizendo com dados, com informações, com técnicas, você não é competitivo. Se você não é competitivo, que mercado você vai entrar? E às vezes o empresário olha e diz assim, poxa, então talvez por isso que eu também não estou tão bem no meu mercado nacional. Aí tem que rever e fazer uma Refazer reestruturação. todo o dever de casa. Entendi. Dar o rewind na fita, rever o processo para, né, volta 2 casas para avançar 4. Claro. Até a gente tem um exemplo, né? Até complementando aqui com o Galotti, mas uma empresa do programa que começou desde lá no começo do programa, têxtil, que não exportava, tinha um interesse em exportar, tinha um interesse em importar, começou no primeiro programa, entendeu como funcionava, né? Não tem uma equipe interna, mas é uma empresa, né, que atua já no Brasil bem. Começamos a exportar o produto, hoje está em 5 ou 6 países junto com a gente. Olha só. E começou a importar, porque aí consegui ter o benefício do drawback, um outro benefício dentro do mercado internacional que ele se beneficiou, que ele tem uma vantagem competitiva maior agora, principalmente no mercado interno, no externo. E ele começou também a utilizar o internacional para buscar mais tecnologia para dentro da empresa, para ganhar, automatizar a sua produção. Então, esse é o processo como um todo, né? Então, entendeu como funciona o mercado interno ou externo dentro do programa, adaptou isso e está atuando no mercado externo, ganhando o mercado sempre em toda a coleção, está abrindo um cliente novo em mercados diferentes. Então, ele está, né, entrando com multicanais, Sim. né, que nesse meio tempo ele também começou a atuar em outros canais no mercado nacional, e aí ele somou o mercado externo e está dando super certo. E vai expandir cada vez mais se quiser. Com certeza. Que bacana. Eu acho que é essa mensagem que tem, né? Que é possível, né, você internacionalizar o seu negócio, você fazendo o seu dever de casa, estruturando bem a sua empresa. Claro, sempre partindo do princípio que você precisa ter as ferramentas necessárias para você fazer isso. E o Sebrae dá esse suporte, né, Galotti? Eu acho que esse é a grande cereja do bolo. Eu reforço. Existem inúmeras iniciativas de inúmeras entidades, né? Nós tivemos o cuidado de nos aproximar dos principais parceiros do mercado. Nós estamos dentro de um ecossistema no estado de Santa Catarina, olhando para o bem-estar do empresário. O programa Go-to-Market, hoje, ele entrega ao empresário benefícios dentro da parte de planejamento, dentro da parte de consultoria, dentro da parte de estruturação do negócio, mas ele também entrega acesso ao mercado. E, repetindo, reforçando, não só acesso ao mercado internacional, acesso ao mercado nacional também. Claro. A gente sempre está buscando qual é a melhor maneira de fazer com que o empresário esteja rodando, seja nos principais eventos do setor dele, seja em rodadas de negócio, mas a gente precisa aproximar os elos. Então, assim, o Go-to-Market ele foi desenvolvido com o intuito de se aproximar do empresário, identificar o negócio dele e, literalmente, em cima de avaliações de maturidade, de entendimento, de análises, né, que a gente faz junto à empresa dele, e entregar para ele todo um roadmap e dizer, ó, vamos fazer esse processo. Quando chegar lá no final, você vai entender o que é internacionalização. Por que entender o que é internacionalização e eu não vou usar o termo você vai exportar? Porque o exportar é uma consequência, como eu sempre falo, mas o mais importante, ele vai entender o que é internacionalização, porque ele vai chegar no final desse ciclo e ele literalmente vai olhar o número que ele iniciou e o número que ele está terminando. Ele vai entender que o faturamento dele aumentou. Ele vai entender que ele está ganhando mais dinheiro. E que é um processo, né? Poxa, estou ganhando mais dinheiro, estou com mais Perfeito. fôlego de investimento, se eu estou investindo mais em mídia, estou sendo mais visto. Se eu estou sendo mais visto,
Alguém do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro pode vir até mim, mas alguém dos Estados Unidos, do Chile, do Equador, pode vir até mim. Sim. Estou preparado, tenho um site em 3 línguas, meu rótulo está adequado, ou seja, o processo bem desenhado, bem planejado, para a gente não fazer um voo descontrolado. E para a gente encerrar, porque o nosso tempo já está terminando, eu queria só que você dissesse agora para o pessoal de casa, para o empreendedor, como fazer parte do Go-to-Market. Existe agora a próxima, digamos, a próxima turma? Isso. Inscrições de 2023 estão abertas. Perfeito. Sebrae.sc/GTM23. Só acessar nossa landing page, fazer a inscrição, a nossa equipe entra em contato e começa já a entregar todos os benefícios que estão por trás do ciclo 2023. O primeiro benefício, que nós já anunciamos, é multissetorial, é a participação de todos os empresários que se inscreverem no Go-to-Market 2023 na Feira Internacional de Negócios, que acontece em Florianópolis em março de 2023. Todos os empresários terão o seu stand e dentro dessa feira existem câmaras de comércio, importadores, negócios internacionais. Tudo que ele precisa. E para o setor cervejeiro, renovamos a parceria com a Bluetech, né, que é quem organiza o Festival Brasileiro da Cerveja, o Congresso Internacional da Cerveja e o Concurso Brasileiro da Cerveja. Nós renovamos a parceria com a Bluetech em 2023, primeiro final de semana de março, 6, 7, 8, se eu não estou enganado. O stand do microempresário cervejeiro, ele é 100% garantido pelo Sebrae e os 5 primeiros rótulos que ele coloca no concurso, o Sebrae também dá o subsídio desse investimento. Olha, fantástico. É literalmente apoiar o acesso ao mercado. Sem dúvida. O programa ele tem uma taxa de inscrição, que é um valor super acessível, ele custa R$ 1.500, que pode ser diluído aí pelo ano todo, pequenas parcelas, e dentro desse valor ele tem uma infinidade de benefícios. Na nossa landing page, sebrae.sc/GTM2023, ele encontra toda essa relação de benefícios e pode entrar em contato conosco a qualquer momento na gerência de internacionalização do Sebrae de Santa Catarina. Maravilha. Olha, eu acho que a gente teve uma aula fantástica hoje aqui, toda a parte técnica com o Galotti, mais a experiência também do Thiago. Só tenho a agradecer a vocês e já, claro, deixar as portas abertas para vocês sempre trazerem mais novidades. Eu acho que o empreendedor que está em casa, com certeza ele ganha muito com isso, né? Obrigado, Galotti, pela tua participação aqui. Eu que agradeço o Thiago, que é um parceiro aí de longa data do Sebrae, está conosco desde esse processo, vem nos atendendo com uma excelência muito grande, isso está nítido, né? Dentre os relatórios dos nossos clientes, dos nossos empresários, né? E agradeço ele ter poder vindo aqui e mais uma vez sempre agradecer esse nosso espaço aqui tão bacana para poder conversar cada vez mais com os nossos empresários. Que é um espaço nobre, né, aqui para o nosso empreendedor. Thiago, parabéns pelo teu trabalho, obrigado também por ter vindo, por ter compartilhado um pouco as tuas ideias. Eu acho que até essa questão toda envolve um pouco mais de paixão também do empreendedor, né? Quando ele tem paixão, ele se joga em todo esse processo para poder realmente alcançar, né? Exatamente. Primeiro, né, queria agradecer novamente, agradecer a parceria. A gente acredita muito, a gente faz parte desse programa também, não só, né, como parceiros, mas também como participantes do programa, porque a gente entende que esse programa, sim, ele traz muito conteúdo, ele traz algo a mais para os empresários, né? E eu também convido a todos os empresários a participarem do programa, que está sensacional e que só vai agregar. E, de novo, né, tocando no mesmo, internacionalização não é mais uma opção, vai ser uma necessidade. Então, venham, participem do programa que vocês vai agregar muito na empresa de vocês. Maravilha. Thiago Reistes, empresário, obrigado pela tua participação, diretor comercial da Fader Trade Company, e o nosso querido Galotti, Felipe Galotti, que é o gerente de internacionalização do Sebrae SC. Eu sou Alexandre Mendonça e na próxima ocasião a gente volta aqui com mais Negócios em Debate para você crescer e se desenvolver cada vez mais aqui na TV Inova SC. Até lá!